Bom dia, boa tarde, boa noite, seja qual for o seu fuso horário, saudações. Sou o Luís Mula Júnior e este é o meu canal. Vamos abordar diversos temas relativos ao desenvolvimento de sistemas informáticos e como nós podemos utilizar essa para potenciar a nossa capacidade de pensamento, memória e comunicação nas diversas áreas como gestão de negócios, armazenamento de informação, controle de processos, comunicação, educação, agricultura, exploração de recursos minerais. Sua aplicação não tem limites. Para começar, iremos analisar um problema proposto por um colega que ele queria uma explicação em volta desse assunto e eu pensei, por que não fazer algum vídeo acerca disso e debater alguns conceitos básicos sobre programação. Então, o exercício foi realizada uma pesquisa de algumas características físicas da população de uma certa região. Aqui coletaram os seguintes dados referentes a cada habitante para serem analisados, sendo esses sexo, cor dos olhos, cor do cabelos, idade. E o problema é: faça algoritmos que determinem e escreva a maioridade dos habitantes, a quantidade de indivíduos de sexo feminino cuja idade está entre 18 e 35 anos e a quantidade de indivíduos que tenham olhos verdes, cabelos loiros. Então aqui nós somos submetidos a um novo conceito, algoritmo. O que seria algoritmo? Algoritmo seria a sequência de passos a serem executados para realizarmos uma determinada tarefa. E aí tu perguntas, onde é que está a relação entre algoritmo, sequências e um sistema de informação? A relação está na definição do sistema de informação, que é um conjunto de recursos tecnológicos e humanos com o objetivo de satisfazer na totalidade a necessidade de informação de uma organização e os seus respectivos processos de negócios. E é aqui onde está a parte interessante: processos de negócio. Processos de negócio são as sequências das atividades que representam as entradas, processamento e as saídas produzidas. Vamos, por exemplo, atividades do armazém. Vamos dizer que nós queremos retirar um produto do armazém. O processo de negócio seria a retirada, em que teremos como entradas a quantidade de produtos disponíveis no armazém, teremos também como entradas a quantidade de produtos que nós queremos retirar do armazém e teremos como a saída a diferença entre a quantidade que está disponível no armazém e a quantidade que foi solicitada para a retirada. Então, voltando ao nosso problema, como é que vocês iriam proceder para a obtenção da solução? O que é que o sistema deve fazer? Em primeiro lugar, ele deve coletar os dados. Em segundo lugar, temos aquela condição no final que eu não cheguei de ler. O final do conjunto de habitantes, o final da coleta do conjunto de habitantes é reconhecido com o valor informado de idade de menos 1. Então, a posterior à coleta de dados, nós devemos sempre verificar se a idade é menos 1 para ditar o fim da coleta de dados. E nós temos, para a informação, para os dados que nós estamos a extrair, uma vez que tratamos de sistemas de informação, para essa virar informação, nós temos que tratar os dados, nós temos que interpretar os dados. Então, informação é conjunto de dados interpretados. E a interpretação que nós devemos fazer é para determinar qual é a maioridade, qual é a quantidade de habitantes de sexo feminino com as idades entre 18 e 35 anos de idade, qual é a quantidade de habitantes que têm olhos verdes e cabelos loiros. Podíamos nós dizer que vamos fazer a coleta de toda a informação e depois vamos percorrer a cada uma das informações que nós escolhemos e vamos verificar se ela é maior ou não, maior ou não, maior ou não. Agora eu vou implementar um novo conceito que seria algoritmo estrutura de dados. Este fala sobre como nós podemos armazenar, remover, aceder um dado num conjunto, organizado num conjunto de dados. E nós olhamos
Para dar exemplo de uma estrutura simples, vamos falar de arrays. Arrays são matrizes, são como por assim dizer um dado que pode ter dentro dele vários dados. E esses dados dentro dele podem ser localizados a partir de uma certa posição. Contudo, o array, nós devemos inserir. Existem constrangimentos que nós podemos enfrentar num array. E como por exemplo, se nós tivéssemos uma fila, uma bicha, onde quem chega primeiro deve ser o primeiro a ser atendido. No array, nós não íamos saber quem foi o primeiro a chegar, quem foi o último. Nós apenas teríamos uma posição para uma pessoa. A pessoa chega e nós íamos dizer, senhor, fica na posição 1. Uma outra pessoa chega, nós podemos dizer, senhor, fica na posição 4. Uma outra pessoa chega, nós podemos dizer, não, senhor, fica na posição 10. Mas com uma estrutura de uma fila, com uma estrutura de uma fila, nós iríamos controlar toda pessoa que fosse a entrar. Se não existe, se a primeira posição não está ocupada, nós dizemos, senhor, fica na primeira posição. O outro que ia chegar, senhor, fica na segunda posição. E à medida que nós íamos tirar, nós íamos dizer, o senhor que está aqui à frente, saia. O senhor que está atrás deste, venha para a frente. Acaba sendo isso acerca da estrutura, a forma de introduzir e retirar dados. E nele há um conceito que cria-se que é tamanho, porque as estruturas são de um tamanho dinâmico. O array não. O array, se nós quisermos determinar um tamanho, nós determinamos o tamanho na sua criação. E para aumentar o tamanho é uma outra complicação, em que nós devemos retirar os valores, que devemos criar um outro array com o dobro do tamanho e depois pegar todos a informação que estava naquele antigo array e colocar no novo array. Leva tempo. Então nós criamos estruturas que faz esse processo, essa gingança toda de uma forma mais rápida, mais suave. Tal que à medida que nós vamos adicionando dados à estrutura, ele vai dizer que nós temos mais um. De tal forma, penso para este problema. Por que ter que colecionar todos os dados até o fim e depois de chegas no escritório, depois da coleta de dados, querer determinar a idade da pessoa mais velha, né? Teríamos a percorrer, por assim dizer, 1 milhão de dados 2 vezes. 1 milhão no registro, 1 milhão a ver quem é de maior idade, 1 milhão de vezes a contar as pessoas entre a idade, depois outro. É muita vez que nós estamos a realizar isso. Para tal, nós vamos determinar que vamos criar, à medida que nós vamos estar a introduzir os dados, nós vamos estar a verificar se esse dado é de maior idade, é mais um, é mais não. Assim nós vamos realizar muito menos operações no futuro. Então, essa é um resumo breve acerca de algoritmos de dados. Se tiverem mais interesse sobre isso, é só nos comentários dizer que é só mesmo comentar. Gostariam de aprender acerca mais disso e quais eram as estruturas que desejas aprender. Então, de seguida, vamos então verificar se é de maior idade, caso sim. Depois vamos verificar o sexo do habitante, caso sim. Vamos também verificar a cor dos olhos, caso sim. Vamos verificar a cor do cabelo, caso sim. E retornamos ao passo 1, até que ele introduza a idade menos 1. Caso sim, saltamos ao passo 10, em que ele vai exibir a maioridade da quantidade de sexo. Esse foi o processo de nós determinarmos o passo a passo de como nós iremos determinar a maioridade, a quantidade de sexo e a quantidade de verdes loiros. No próximo vídeo nós iremos fazer uma breve explicação sobre como iríamos descrever isso em imagens, figuras, através da fluxograma. Fique ligado, o vídeo vai ser mais breve que este, porque acredito que já debatemos vários conceitos. Fique ligado, diga o que achou do vídeo. Muito obrigado, Luís Mula Júnior.